Boa noite, Leonardo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então, Joia. enquanto o pessoal vai entrando, eu vou ler uma mensagem do livro O Médico Jesus, José Carlos de Luca, intitulada Paciência é Remédio. Aceite total e completamente o que acontecer a você, para que possa apreciar e aprender, para depois relaxar. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores. Sem paciência com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a nossa própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume, três grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente, aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência com médico, enfermeiro, exame, dieta, cirurgia, remédio, raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que as enfermidades nos traz. Sem paciência, onde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é o tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes de nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho? Então, pacientemente agradeça a Deus seu embelezamento espiritual. E, com essa mensagem, com essa lição, nós convidamos a todos que estão aqui conosco para elevar os seus corações ao alto, elevar as mentes ao Mestre, rogando a Ele todo o amparo, toda a proteção para mais uma atividade a ser realizada no dia de hoje. Mestre amado, neste instante lhe rogamos amparo, lhe rogamos auxílio a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que as lições aqui trazidas durante esta noite possam auxiliar a todos, balsamizar os nossos corações, conscientizar as nossas mentes, alertar a nossa consciência. Pai amado, tu disseste que onde estivesse uma ou mais pessoas em teu nome, ali tu estarias. Neste instante, rogamos a proteção da espiritualidade amiga a todos os lares que estão nos acompanhando, a todas as pessoas que irão nos ver depois, e agradecemos a oportunidade do trabalho. Que assim seja. Leonardo, está com você a palavra. Ok. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja conosco agora e sempre. Bem, hoje nós vamos dialogar um pouco sobre a questão da lei do trabalho. Temos que entender na perspectiva espírita como funciona a lei do trabalho que está lá, né? Entre as leis da natureza, entre as leis divinas, né? Existe lá a lei do amor, a lei de caridade, a lei de destruição, e entre elas tem a lei do trabalho. Ou seja, o trabalho está dentro dos programas perpétuos de Deus com suas leis divinas. Mas para entendermos a lei do trabalho, temos que distinguir o que é o conceito de trabalho, a ideia de trabalho, para nós, no campo material, e para o espiritismo. Porque o conceito de trabalho para o espiritismo é um pouco diferente do conceito que a sociedade moderna tem de trabalho, né?
Bem, o conceito de trabalho ele surge com a palavra trabalho, inclusive, ele surge em Roma antiga. Lá em Roma, quando surgiu a questão do escravo por guerra, escravo que surgia devido às guerras ou por dívida, surgiu esse conceito, trabalho, essa palavra trabalho. E ela está ligada à ideia de três paus. Etimologicamente, ela significa três paus, que era um instrumento de tortura. Então, o conceito de trabalho moderno, ele, ele vai ter como base a ideia de que o trabalho é algo ruim, né? Porém, não é essa a visão que o Espiritismo tem. Essa visão de trabalho, então, vai se dar na antiguidade, porque o trabalho era coisa de escravo. O trabalho era coisa de pessoas inferiores. E assim vai prolongar durante muitas décadas e séculos até a mudança do pensamento humano com a vinda do movimento protestante, também do iluminismo, onde o trabalho vai ser algo edificante, né? Onde o trabalho vai ser visto como algo que traz uma divinização, né? E Jesus usa essas palavras, né? Quando ele é questionado, né, de trabalhar no sábado e tudo mais, ele fala: ó, meu pai trabalha e eu também, né? Meu pai que está no céu trabalha e eu também. O que ele quis dizer com isso? Que o trabalho, uma visão mais complexa de trabalho, ela é divina. Bem, vamos distinguir então esse conceito de trabalho no período, no nosso período, no nosso tempo, e o pensamento espírita de trabalho. Hoje o trabalho tem a ver com o lucro, né? Desde o pensamento liberal, do liberalismo econômico, o trabalho está ligado à produção material, ou à produção de serviço, ou ao que dê lucro, né? Então, o trabalho está sempre ligado à questão financeira, na visão moderna, ou na visão espírita. E assim, o trabalho vai ser distinguido pela sua capacidade de gerar lucros, né? A sociedade moderna, então, vai fazer uma hierarquia. Aí existem trabalhos menos importantes e trabalhos mais importantes. Por quê? Porque há trabalhos que não dão tanto lucro. Né? Na visão do senso comum, alguns trabalhos são ditos inferiores. Isso vai levar à ideia de que alguns são inferiores porque exercem funções mais simples e hoje são superiores que exercem função mais complexa. Isso é uma visão totalmente contrária ao pensamento espírita, que tem a ideia de progresso e de evolução. Então, ninguém faz um trabalho menor ou melhor. Cada um faz aquilo no seu tempo. E não há uma valorização de funções, né? Você não vai julgar alguém pelo que ele faz exatamente, mas pelo que ele é, na visão espírita. Então, qual é o conceito de trabalho para o espiritismo? O livro dos Espíritos fala o que é o trabalho. Para o espiritismo, o trabalho é tudo aquilo que tem utilidade. Tudo que tem utilidade se torna trabalho. Vou dar um exemplo. Uma boa conversa é um tipo de trabalho. Quando você vai em algum lugar onde as pessoas precisam de uma boa conversa, isso é o trabalho. Quando você escuta alguém, isso é trabalho. Quando você se dedica a dar atenção para as crianças, isso é trabalho. Então, o trabalho, na visão espírita, ele é mais profundo, porque ele foge da lógica economicista e entra na lógica de bem-estar coletivo. Então, você pode ser um trabalhador silencioso, às vezes, né, na visão espírita. O livro que todos conhecem muito bem, que virou filme, né, O Nosso Lar, ele explica muito bem a lei do trabalho no mundo espiritual. No Nosso Lar, existe lá várias profissões. Como o próprio André Luiz, quando chega lá, querendo ser médico, dentro da sua pompa e sua visão orgulhosa, segundo ele mesmo, não eu julgando o André, ele fala que queria ser médico, mas ele não tinha postura moral para ser médico, porque ele podia atingir aquelas pessoas com seus sentimentos ruins. Então, ele humildemente foi, em certo momento, trabalhar como faxineiro, porque ele foi lá pedir para ser médico e lá tinha alguém que supervisionava isso, né? E aí ele foi lá pedir para ser médico e ele estava a pessoa que cuidava desse setor estava conversando com outra pessoa que estava querendo um cargo e queria um cargo alto. E o líder espiritual lá, o guia, a pessoa que estava organizando quem ia trabalhar, pega e explica para a pessoa: ó, você não vai estar no seu cargo pura e simplesmente porque você quer. Você vai estar no cargo quando você estiver pronto. E ele usa uma frase muito interessante que serve para nós. Ele fala: olha, quando o trabalhador está pronto,
trabalho aparece. Ou seja, quando nós nos preparamos, chega para a gente o trabalho. Quando nós estamos em condições não só de capacidade, que é necessário também, mas também equilíbrio psicológico, um equilíbrio moral, o trabalho aparece. Não é o contrário, vai o trabalho depois nós vamos ficar pronto. Ele vai aparecer conforme nossa vibração e nossa necessidade e a necessidade do nosso coletivo. E isso vai mostrar o pensamento do trabalho na visão espírita, que é muito focado na ideia de utilidade, não de lucro. Quanto você é útil. A situação em que o André começa a trabalhar é muito interessante. Recomendo reler o livro, quem já leu, ou quem nunca leu, começar a ler. Ele está lá nas câmaras, né, onde que as pessoas recebem os espíritos que acabaram saindo do umbral. E esses espíritos, de certa forma, vomitam, não tem outro termo para usar, um líquido viscoso, negro, que gera repulsa, né, e suja todo o chão onde eles estão. E aí, sem ninguém falar nada, ele vê que o trabalho chegou até ele. Ele pega lá o equipamento que eles utilizam lá e limpa o chão e começa a trabalhar como faxineiro daquele setor. E aí eles empregam ele, como um trabalho nosso aqui. Empregam ele e falam, agora você é o trabalhador. Olha que coisa mais interessante. Ele começa a trabalhar e ele vai ganhar um salário. Sabe qual é o salário? É bônus horas. Tipo uma moeda, né? Só que o interessante é que o salário dele, do médico, de todos que lá estavam, não tem diferença. Todos ganhavam o mesmo tanto. O que mudava era o tempo de trabalho. 1 hora. Bônus horas. Lá eu acho que a hora é diferente, né? É só uma analogia. Então, todos ganhavam pelo tempo que trabalhavam. Não havia uma valorização do trabalho. Eu sei que nossa situação econômica, social e estrutural do mundo hoje não é igual ao nosso lá, e não estou dizendo que nós temos que receber o mesmo tanto, até porque isso depende de uma lógica mais complexa, que é uma lógica social, que é a lei, que é a lei que é a lei da sociedade. Mas temos que entender o quanto eles buscavam justiça no nosso lar. Lá, para tentar manter a ideia de uma sociedade harmoniosa, não havia transporte individual, só coletivo. E quando as pessoas, as que tinham capacidade de levitar, né, que tinha esse dom, ela dentro da cidade ela não fazia isso, para não intimidar aqueles que não conseguiam. Tudo baseado na ideia de harmonia. E tudo meio voluntário, não era uma imposição, ninguém ia preso por causa disso. Era uma coisa natural, né? Só para explicar que o trabalho lá é mais leve. As pessoas trabalham com mais prazer, as pessoas trabalham com menos pressão. E isso fazia com que elas trabalhavam com mais satisfação. O nosso trabalho, na grande parte, às vezes, é penoso por causa da nossa estrutura econômica e social do nosso mundo ainda e da desigualdade que existe. Mas conforme o mundo vai evoluindo, nós vamos chegar nessa condição de trabalho onde o trabalho é mais valorizado e mais respeitado. É interessante essa visão de trabalho do espiritismo, porque tudo indica, segundo os sociólogos modernos, que o mundo vai tender para um trabalho de certa forma, mais tranquilo. E eles dão um exemplo. A tecnologia vai tomar muito espaço na nossa sociedade e o trabalho vai focar mais no ser humano. Não vai precisar de muita gente para produzir sapato, celular, carro. Isso as máquinas vão fazer. O trabalho vai estar muito ligado a cuidar dos idosos, cuidar de crianças. Vai surgir muitas necessidades de você conviver em sociedade. Né? O trabalho criativo do publicitário, um trabalho criativo do arquiteto. Tudo que exige criatividade e convívio social vai ser mais potencializado, que é a visão que a gente tem do nosso lar. Né? E aí eles trabalham a ideia, nesse mesmo capítulo do Evangelho, que fala Livro do Espírito, Lei do Trabalho, ele explica também a questão economicista do trabalho. Né? Ele fala, ó, e aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira, fica idoso e não tem e não recebe o fruto do seu trabalho. Ele explica, olha, tem ali a questão das reencarnações, mas tem também a obrigação da família, né? Quem tem que cuidar dos seus idosos é a família, mas na falta da família, eles usam esse termo, na falta da família, a sociedade tem que pegar essas rédeas e cuidar dos idosos. E a questão de respeitar os trabalhadores de todas as classes, né? E eles acabam entrando na ideia de desigualdade econômica e social do trabalho, do Livro dos Espíritos.
E que é essa desigualdade econômica, e essa miséria? Como é que resolve isso? Os espíritos explicam que é muito complexo isso, porque está dentro da lei de sociedade, nem é tanto da lei de trabalho. Mas ele explica que a economia, que qual é o problema da economia, segundo eles? É a responsabilidade do consumo. Não é um país, não é uma lei, não é uma estrutura de fora que vai modificar todo o pensamento relativo ao trabalho. Não é externo as coisas. As coisas vão ser internas. As coisas vão ser baseadas na relação interna das pessoas. Entende? Então, toda a estrutura que nós vamos ter vai ser modificada conforme o trato das pessoas com o consumo. E vou explicar isso melhor. Hoje, o consumo não é tão consciente como deveria ser, né? Eu me incluo isso, todos nós nos incluímos, não estou fazendo nenhum juízo de valor. Nós consumimos, de certa forma, de forma responsável. Porque se nosso consumo fosse focado em coisas cada vez mais interessantes, não existia anomalia. Milhões e o cientista ganha tão pouco. Por que essa diferença de milhões contra poucos, sendo que o que o cientista está fazendo, querendo ou não, muito fácil de perceber que é infinitamente mais importante do que o trabalho, às vezes, de um entretenimento simplista, de músicas de chulas. É porque nós investimos, nós, sociedade, pessoas, investimos mais naquele, admiramos mais aquele que está fazendo uma produção simplista, né? uma música, uma música ou um jogador de futebol, sem querer julgar, né, ninguém. Eu só estou explicando por que, que há esse desequilíbrio. Está ligado ao nosso pensamento de consumo. Né? E eles explicam que conforme o ser humano vai equilibrando o pensamento de consumo dele, conforme o ser humano vai desenvolvendo a capacidade de escolher melhor suas atitudes, sua capacidade de consumo, as coisas vão se equilibrar. Sabendo que quanto tempo eu tenho que trabalhar para ter o que realmente eu preciso e quero. Sem dizer que ninguém possa ficar rico, não é isso. É só dizendo assim, até que tanto realmente o meu trabalho eu preciso trabalhar para ter tal coisa. Tem que ter um equilíbrio nisso dentro da necessidade de cada um. Porque a lógica do trabalho voltada só para a economia, só para o lucro, há um problema nisso. O ser humano perde toda a sua vida acumulando bens e não investe nele como ser humano. Não estou julgando quem possui esses bens. No espiritismo não julga ninguém. Estou explicando, às vezes, o que causa uma certa angústia no ser humano, né? É até uma questão psicológica. Vive a vida toda acumulando bens para chegar no fim da vida e viver de forma mais interessante. Só que tem um problema. Quando ele chega naquele ponto, ele percebe que a energia que ele gastou em tal coisa, alguns, né, percebem, outros fizeram aquilo até por uma questão de missão, ele pega e se decepciona com o tempo que ele gastou para acumular bens e não acumulou sentimento, não acumulou, de certa forma, relacionamentos duráveis, relacionamento mais consistente. Há uma história interessante que fala disso. Havia um português e um francês que eles comunicavam com os nativos, né? Então eles chegavam aqui e tentavam aprender a língua dos nativos e ter contato com os nativos. E o primeiro momento no Brasil, a colonização foi baseada na questão da exploração do pau-brasil, né? Eles usavam o pau-brasil tanto principalmente para tintura, né? E também usavam para fabricar navios e tudo mais, mas usavam mais para tintura. Então eles chegam no Brasil e começam a conversar com o cacique. E o cacique faz o famoso escambo, né? Recebe alguns brinquedos, algumas ferramentas, espelhos, em troca, ele levava para o Brasil até o navio dos portugueses. E o líder do navio, dialogando, já aprendendo o idioma do nativo, conversa com ele, ele pergunta:
lá na terra de vocês não tem madeira para fazer lenha? Aí ele fala, tem, por quê? Para que levar tanta madeira? Para que levar tanta madeira para a terra de vocês? Aí ele fala, não, a gente leva essa madeira para fazer tintura. Ele falou, tintura de roupa? E vocês precisam desse tanto de tinta? Não, lá existe comércio. Nós levamos esse tanto de madeira para vender para uma pessoa e acumular muitos, muitos bens. Aí ele fala, mas você não vai poder consumir todos esses bens, é muita coisa, você vai morrer. Ele falou, sim, mas depois que nós morremos, os portugueses dizem, nós vamos deixar para os nossos descendentes. E ele perguntou, e o que seus descendentes vão fazer? Se eles não vão precisar trabalhar mais? Eles vão ficar no ócio? Aí ele falou, não, eles podem buscar cada vez mais riqueza. E ele falou, e para que mais riqueza? É para viver bem. Viver bem como? Eu ficar tranquilo, na beira do mar, né? Ele falou, mas eu não trabalho desse tanto e já tenho isso. Para que eu vou trabalhar tanto? Assim, é lógico que essa proposta do nativo é uma proposta mais primitiva. Não estou dizendo que a gente não tem que desenvolver as coisas. É só para explicar que o pensamento individual de busca incessante por coisas que às vezes é transitória pode nos frustrar, né? Pode nos frustrar. E aí que está a questão da lei do trabalho no Espiritismo. A base da lei do trabalho no Espiritismo está em não acumular puramente riquezas. O ponto principal é acumular o quê? Acumular sentimentos, né? Você vai trabalhar, seja lá qual for a sua profissão, pode ser a dita mais simplista que tem pessoas que acham que a sua profissão não é importante. Qualquer profissão que você faça, você pode atingir alguém, você pode tocar alguém com ela. Então, o que acontece? Você vai exercer essa profissão com amor, se você conseguir, com respeito, vai manter seu sustento material, que é importante. Eu não estou sendo hipócrita aqui, dizer que todo mundo não possa buscar seus bens materiais, mas, ao mesmo tempo, você vai buscar tocar as pessoas com o seu trabalho. Você vai deixar as pessoas com sua conduta tocadas. E aí você vai começar a fazer aquela famosa corrente do bem com a sua atitude. E vou dar um exemplo claro disso, né? O André Luiz, voltando ao livro nosso lá, ele passou por um momento de muita dificuldade, né? Todos nós sabemos que ele ficou 8 anos no umbral devido a algumas condutas dele, né? E ele era uma pessoa, tudo indica, segundo ele mesmo, não segundo eu, um pouco sisuda, um pouco indiferente com as pessoas. E não tinha um apego em fazer caridade. Ele não tinha um apego em fazer caridade, que eu falo, não é caridade só de dar coisas materiais, não, nem de tratar as pessoas tão bem, apesar de ser uma pessoa moderada. E aí tinha uma pessoa que ele de certa forma, tratava ela de graça. Ela ia lá e ele consultava de graça, até por causa de um pedido da secretária dele, ele tratava essa pessoa. E ele ficou sofrendo muito tempo no umbral, só que ele recebia algumas energias, ele recebia algumas energia boa, né? Ele vai sentindo essas energias. E depois de 8 anos de sofrimento, ele era dito como suicida involuntário, né? E as pessoas gritavam para ele, né? Suicida, suicida. E ele falava, eu lutei tanto pela vida. E ele chega ao nosso lar e ele vai encontrar essa pessoa que ele ajudava na Terra, até não com muito bom gosto, ele ajudava para ajudar. E aí o líder guia dele fala, olha, você lembra das energias que você recebia, das preces e tudo mais? Ele falou, lembro. Pois é, eu vou mostrar para vocês, lá tinha uns equipamentos, no livro explica bem, mostrava quem que fazia prece para ele. A única pessoa que fez prece para ele foi aquela pessoa que ele ajudou no trabalho dele. Ou seja, ele tocou ela, mesmo com não tão boa vontade, ele conseguiu tocar aquela pessoa. E aí a pessoa idolatrava ele, falava, nossa, você deve ser muito evoluído. E ele ficava todo tímido, que ele sabia que tinha errado em muitas coisas. E ela ficava exaltando ele, e isso até incomodava ele. E ela idolatrava ele por ter ajudado ela. E uma medida simples, né? Só atendeu uma pessoa sem cobrar, e ele atingiu tão profundamente essa pessoa. Então, quando o Chico, então, trabalhou aqui na Terra, ajudando milhares de pessoas, quando ele ajudou, ele estava trabalhando, não era só quando ele era funcionário público e ficava lá trabalhando. Quando ele tratava as pessoas bem, quando ele trabalhava com sua mediunidade, quando ele dava conselhos que ele via que era viável, quando ele fazia aquele trabalho com as mães, ele estava ali trabalhando. E o espiritismo tem essa característica de trabalho. O espírito ele não sai de casa e fala assim, eu vou rezar.
Não, eu vou no centro rezar. O Espírito fala, eu vou aos trabalhos. Vamos lá no trabalho de hoje. É porque é essa lógica de que nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa fala é a forma de trabalho, né? E aí a gente vai percebendo como a lei de trabalho funciona. E para concluir, né, que eu acho que o tempo está esgotando, Amanda, a gente começou 5 minutos. Como é que foi? A gente começou mais cedo, por algum motivo. São Eu tenho sete h mais 40 10. Aqui no meu celular não tem telefone mesmo. Vai terminar que horas para eu me organizar mentalmente? Tem mais 10 minutos. Ah, então tá ótimo. E aí, para finalizar, eu vou explicar para vocês como a evolução do trabalho humano vai estar ligado também à sua necessidade de relação interpessoal. Ou seja, cada vez que o homem desenvolve seu trabalho, mais ele precisa de conviver com o outro, né? Você vai ver que antigamente o trabalho era totalmente braçal, o escravo que exercia na época primitiva ali. Não vou nem chegar numa época dos homens primitivos mesmo, eu falando da primeiro momento da civilização, principalmente os romanos, os egípcios, os gregos. O trabalho braçal era exercido por aqueles que eles achavam inferior, e tinha um trabalho intelectual, que eles achavam que era dito pelos superiores. Então, os egípcios com suas arquiteturas e tudo mais. Só que o homem, ele vai se humanizando, mesmo que seja a força. Né? Porque muita coisa aconteceu, não porque o homem é bonzinho, mas a lei do progresso obriga o homem a modificar a sua forma de lidar com o mundo. Então, as coisas eram para o escravo, só que tinha um problema na economia. O escravo não consome, então produzir muito, você não tinha para quem vender. Então vem o liberalismo econômico, num período mercantilista, e fala, opa, a gente precisa libertar esses escravos. Não porque a sociedade da época era boazinha, mas a necessidade de progresso vinha, às vezes, pela lei natural, a lei de sociedade. E eles querem libertar os escravos poderem trabalhar, ganhar salário e consumir. E assim aqueles que produziam lucravam mais, a visão economicista que a gente estava falando, e os escravos são libertos aos poucos. O Brasil é um dos últimos países a libertar seus escravos. E aí acontece simplesmente o quê? Esses escravos vão, de certa forma, para as periferias. Até hoje, a maioria estão. Só que eles não vão ficar parados. A lei de sociedade obriga a ter confronto, querendo ou não, a ter uma forma de organização. E vai vir mais direitos, mais deveres. E aí vai vir a tecnologia, porque tem trabalhos que é muito, muito penoso, né? Tem trabalho que a pessoa sofre muito. Né? Os mineradores, aqueles cortadores de cana, aí vem a tecnologia e substitui. E aí vai vindo cada vez mais a humanização do trabalho, seja forçado pelas leis da sociedade, seja forçado pela própria necessidade de humanização, né? Os direitos humanos, direitos individuais e a própria sociedade se sensibilizando. Eu sei que isso não é geral, gente. Eu sei que tem pessoas que não se sensibilizam com isso. Mas a sociedade geral vai modificando isso. Para vocês terem uma ideia, no começo do século XX, crianças trabalhavam 16 horas por dia. Hoje uma criança trabalhar vai ter problemas sérios, né? Trabalhar de forma pesada ainda como era na época da industrialização. Então nós fomos humanizando. Vai chegar um ponto que o trabalho vai perder a sua característica de trabalho como tortura, falado pelos romanos. Vai acabar com o trabalho de tortura e vai começar a ser uma forma de buscar o prazer. Ser uma forma de você exercer aquilo ali com leveza, sem aquela pressão externa, sem aquele sentimento de sofrimento. E isso já acontece em alguns casos. Algumas pessoas conseguem ter um emprego e ver aquilo de forma tão leve, interessante. Ah, quer dizer que todas as profissões vai ser assim? No futuro, no mundo no mundo que a gente vai chegar, a gente está na expiação em prova, a gente vai chegar no regeneração, vai sim, o trabalho vai ser mais leve. E eu tenho como exemplo uma pessoa que eu admiro muito, né? Já faleceu, na verdade, que é o Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer é a prova de que o trabalho pode ser prazeroso. A biografia que eu li dele conta que ele, perto do seu falecimento, ele já tinha mais de 90 anos, não vou lembrar bem, eu acho que ele tinha quase 100 anos. Ele, então, estava lá no hospital, e o filho dele também é arquiteto, e ele estava fazendo um projeto. E ele tudo indica, eles sabiam que ele vinha falecer, ele já tinha quase 100 anos, estava com uma doença, já estava hospitalizado. E ele pega e fala, olha, eu quero que você, fala para o filho dele, busca o último projeto meu que eu quero dar uma olhada. E ele vai, pouco tempo antes de falecer, vai lá dar uma pincelada maior
no projeto dele para ficar das caras dele antes de falecer. E dizem que toda vez que ele voava para Brasília, ele ficava olhando, admirando o trabalho dele, falando: Nossa, meu trabalho ficou bom, mas eu poderia ter melhorado aquilo ali, ó. Podia ter feito um bairro para os operários, porque eles não voltaram para o Nordeste. Podia ter melhorado aquilo lá. Sempre preocupado com o trabalho, com um profissionalismo muito grande. Esse sentimento do Oscar Niemeyer, eu sei que não é de todos, mas esse vai ser a questão do trabalho. O trabalho como prazer. E um trabalho como uma forma de evolução, né? Como diz Madre Teresa de Calcutá, o trabalho é a mais doce das distrações. Porque pensa você, nessa época de Covid, ficar o dia inteiro em casa, só vendo série. Ah, é bom demais. É bom demais no primeiro mês, no segundo mês, vai batendo aquele desespero. No terceiro mês, você já está comendo fora do comum, ansiedade, aumentando o peso. No outro quarto mês, você já está tomando alguns remédios para depressão. E no quinto mês, você já precisa de tratamento. Ou seja, o trabalho é aquilo que melhora o nosso ego, melhora o nosso espírito e faz a gente progredir. Por isso que é uma das leis de Deus. Por isso que é uma lei estabelecida por Deus, né? E a lei de Deus não é uma lei humana, não. Ela não falha, não. É uma lei eterna. Ela vai seguir a gente em toda a nossa evolução, né? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Então, gostaríamos de agradecer ao Leonardo por mais uma vez aceitar o nosso convite para falar para nós de algo tão importante, né, que é a lei do trabalho. E nesse instante, nós vamos pedir ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos auxilie, que ampare a todos que estão em casa, que ampare o nosso trabalho de cura espiritual que acontece depois deste trabalho de palestra à distância, que ampare a nossa equipe, os trabalhadores da casa, assim como a espiritualidade presente. Pai, Divino Mestre de amor e infinita bondade, gratos estamos por mais esta oportunidade. Pedimos pela fluidificação das águas nos lares daqueles que estão nos assistindo. Pedimos pelo nosso planeta, pela nossa humanidade, por todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados. E é com sentimento de aprendizagem e de gratidão que encerramos mais uma atividade. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigada, Leonardo. Nada. Até mais.